nome é Cláudio, tenho 49 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 4 anos. Eu sou professor de História na Escola Divino Coração, em Minas Gerais. Sempre fui apaixonado por História. Desde minha adolescência já sabia que queria isso para minha vida. Além dessa, também tenho outra paixão. Sou colecionador de relógios antigos. Com mais ou menos 20 anos, eu comecei a adquirir os primeiros objetos, que hoje já são mais de 150. Eu nunca imaginei que teria uma experiência tão marcante com duas de minhas paixões. Nós havíamos marcado de abrir a cápsula do tempo da escola, que segundo registros foi enterrada em 1915. Eu estava muito animado, pois como amante de história que sou, queria muito ver o que tinha dentro daquela cápsula. Eu, junto de mais um professor, abrimos, e para nossa surpresa havia apenas um relógio e alguns papéis em branco. Um deles só estava escrito: "Não tire nada dessa cápsula." Na hora nós ignoramos a mensagem, pois possivelmente foi alguém daquela época tentando nos pregar uma peça. Eu fiquei fascinado com aquele relógio e queria levar para minha casa, pois iria cuidar bem dele. O outro professor concordou e ficou com os papéis em branco. Chegando em casa, eu limpei o relógio e o coloquei junto da minha coleção. Meus olhos brilhavam de olhar para ele. Era um objeto raríssimo. Então eu recebi um telefonema. Era o professor que havia aberto a cápsula junto comigo. Ele me ligou dizendo que meu nome havia aparecido em um dos papéis em branco que retiramos da cápsula. Eu comecei a rir e imaginei que ele estava brincando comigo. Mas em um tom sério, ele disse que não era brincadeira. Meu nome havia sido escrito com caneta tinteiro, e ele nem tinha esse tipo de caneta em sua casa. Nessa hora eu simplesmente desliguei o telefone. Não estava acreditando que ele havia perdido seu tempo para me ligar e fazer uma brincadeira dessas. No dia seguinte, ele me ligou novamente. Com um tom mais desesperado na voz, me disse que uma nova escrita havia aparecido em outro papel e dizia: "Devolva meu relógio ou eu vou até aí buscá-lo." Eu acabei discutindo com ele no telefone. Disse que se ele queria realmente ficar com o relógio, era só ter me falado que eu daria na hora. Um a menos não faria falta na minha coleção. Depois disso, ele desligou o telefone e nunca mais nos falamos. Naquela hora eu ainda achava que tudo não passava de uma brincadeira de muito mau gosto. Eu então fui tomar banho, pois havia acabado de chegar da escola. Durante o banho, o vapor do chuveiro já havia embaçado todo o espelho do armarinho. Foi quando eu percebi que no espelho estavam aparecendo algumas letras, como se alguém estivesse escrevendo com o dedo. Eu enxuguei meus olhos, pois pensei estar vendo coisas, mas as letras continuavam se formando bem devagar. Nessa hora eu senti um arrepio pelo meu corpo e percebi que algo muito estranho estava realmente acontecendo. Eu desliguei o chuveiro e parei em frente ao espelho para ler o que estava escrito. Lá dizia: "Vim buscar meu relógio." Meu coração acelerou. Eu comecei a tremer. Então peguei a toalha e enxuguei o espelho embaçado. Foi quando vi o reflexo de um homem muito pálido atrás de mim. Ele usava um chapéu, suspensórios em cima de uma camisa branca e calça social. Ele não tinha olhos. Eram apenas 2 buracos vazios.
Com uma voz mais grossa que o normal, ele me disse: "Se você não devolver meu relógio, a primeira pessoa da sua família que tocá-lo morrerá." Nessa hora eu saí correndo do banheiro, me troquei rapidamente, peguei o relógio e saí de casa. Dirigi o mais longe possível daquele lugar. Estava desesperado. Foi quando avistei um lago. Então eu parei o carro em frente e joguei aquele relógio dentro da água. Entrei no carro e voltei para casa. Chegando lá, nada parecia ter acontecido. Nunca mais vi aquele fantasma no espelho. Só que eu não sabia que o pior ainda estava por vir. Meia hora depois, eu recebi um telefonema do hospital. Eles me informaram que minha filha havia falecido em um acidente de carro. O socorro foi chamado, mas ela morreu no local. Eu fiquei sem chão naquela hora. Perdi minha única filha. Uma parte de mim havia morrido no momento daquela notícia. Me pediram para ir até o hospital, pois precisavam me dizer algumas coisas. Eu estava arrasado. Cheguei no hospital e comecei a pensar em minha filha. Ela havia acabado de se mudar com o marido para uma casa no lago. Esse sempre foi seu sonho. Então a médica chegou e disse: "Antes de sua filha morrer, ela pediu para te dizer que encontrou um relógio muito antigo boiando no lago no quintal da casa dela. Eufórica, ela não pensou duas vezes e tentou chegar até você para entregar o relógio, mas acabou sofrendo um acidente. Ainda assim, ela quis que eu o entregasse para você."